Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Bora para mais uma? Tá começando mais uma semana e com ela mais uma edição do Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Hoje é segunda-feira, dia 6 de maio de 2024, sempre difícil, né? Começar a segunda-feira, bate aquela preguiça, mas bora se levantar, sacudir a poeira e vamos pra cima que tem muita coisa pra gente debater sobre o Brasil e o mundo. Eu sou o Lucas Weber e te convido para essa boa prosa que tá começando agora. Um ano após decreto de homologação, o governo federal ainda não retirou invasores de 8 áreas indígenas. Censo 2022 revela que indígenas e quilombolas têm população mais jovem que a média nacional. Política Nacional de Saúde do Trabalhador ainda não está totalmente implementada 10 anos depois. Eleição da Venezuela, cresce debate sobre quem pode ser nome forte da oposição para enfrentamento a Nicolás Maduro. O governo Lula busca criar uma cota de filmes brasileiros no mercado chinês em 2025. Centro Comunitário junta cultura popular e agroecologia na região metropolitana do Recife. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Vamos abrir o programa de hoje com uma notícia preocupante. É que um ano depois do decreto de homologação, o governo federal ainda não retirou invasores de 8 terras indígenas. A desintrusão das novas áreas segue na estaca zero. Além disso, os órgãos responsáveis ainda não apontam um prazo para a medida. São eles a FUNAI, o INCRA, além do Ministério da Justiça e dos Povos Originários. A reportagem de Cristiane Sampaio traz detalhes dessa situação e quem conta pra gente é Douglas Matos. Considerada um passo fundamental para que as terras indígenas tenham a posse efetivamente garantida às comunidades tradicionais, a desintrusão das 8 áreas homologadas pelo governo em 2023 ainda não começou. A questão virou um dos pontos de queixa do movimento indígena em relação à gestão Lula, que ainda não indicou um calendário de ações para iniciar os trabalhos. A desintrusão de terras é, na prática, a retirada de invasores. No caso das TIs, se tornou historicamente comum a diferentes comunidades a presença constante de madeireiros, grileiros, garimpeiros ilegais, empresas de pesca industrial, entre outros tipos de invasores. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, demonstra preocupação com a permanência dessa situação nas áreas formalizadas no ano passado, especialmente por conta do risco de novos conflitos. O relatório anualmente produzido pela CPT, a Comissão Pastoral da Terra, mostra que o segmento indígena é o alvo principal do Estado e de grupos empresariais quando o assunto é violência no campo. Em 2023, a CPT registrou 169 ocorrências de omissão ou conivência, 116 invasões, 16 casos de destruição ou poluição e 27 casos de não cumprimento de procedimentos legais que afetaram diretamente indígenas. Dina Mantuchá, da coordenação executiva da PIB, destaca que a não desintrusão das terras, ou seja, a não retirada de invasores, abre caminho para a escalada da violência. É porque a terra não fica sob a posse dos povos indígenas, né? Existe um problema que os invasores permanecem nas áreas, os poceiros. Então, se não houver desintrusão, a gente não tem a posse de fato. A gente tem a posse de direito. Porém, a gente não tem nós não temos a posse humana e pacífica e, consequentemente, isso pode gerar conflitos. Em 2023, as 8 terras indígenas homologadas pelo presidente Lula foram Arara do Rio Amônia, no Acre, Cariri-Chocó, em Alagoas, Rio dos Índios, no Rio Grande do Sul, Tremembé da Barra do Mundaú, no Ceará, Uneiuxi, no Amazonas, Avacanoeiro, em Goiás, Acapuri de Cima, no Amazonas, e Rio Gregório, no Acre. A falta de desintrusão continua gerando tensões entre as comunidades. É o que afirma Adriana Tremembé, líder da área homologada no Ceará, que passou por formalização no final de abril. Continuamos no aguardo, né? É um desafio muito grande, porque a gente fica na expectativa, né, que logo que há uma desintrusão é para acontecer a homologação, e já faz um ano, né, que a gente vem nessa espera.
Adriana Tremembé conta que o território próximo ao litoral tem cerca de 600 indígenas e vive sob ameaça de empreendimentos econômicos com planos de construção de rede hoteleira, parque eólico e outras intervenções. O rito de oficialização de uma TI, uma terra indígena, envolve o engajamento de diferentes frentes de governo. Depois que o presidente da República assina a homologação da terra, ocorre a publicação do decreto, que aí sim formaliza a iniciativa, e cabe à FUNAI fazer o registro do imóvel em cartório imobiliário e na Secretaria do Patrimônio da União, que é vinculada ao Ministério da Gestão e Inovação. Um dos atos seguintes a esse é a edição de uma portaria por parte do Ministério da Justiça, detalhando como deverá ocorrer a desintrusão da área. O Brasil de Fato procurou ouvir o Ministério da Justiça para saber por que ainda não foi feita a retirada de invasores das TIs homologadas em 2023. Mencionando a FUNAI e o INCRA, a pasta disse não ter sido demandada a respeito do assunto. A reportagem, então, procurou os dois órgãos mencionados pelo Ministério. Ao INCRA, o veículo perguntou qual o status atual das 8 áreas no que se refere à desintrusão. Por que o Ministério da Justiça não foi acionado ainda? Quando isso deve ser feito? E se há um cronograma das ações relacionadas a esses trabalhos? O órgão não respondeu. Procedimento semelhante foi adotado junto à FUNAI, que também não deu resposta até o fechamento dessa matéria. A pasta se limitou a dizer que está implementando novos planos de gestão para ampliar as respostas às demandas dos povos indígenas e que um passo importante foi dado com a retomada do Conselho Nacional de Política Indigenista, instalado pelo governo federal, e que facilitará ainda mais o diálogo permanente e o acompanhamento cada vez mais próximo de questões dos povos indígenas. A pasta argumentou ainda que os planos de desintrusão não decorrem de uma deliberação isolada do Ministério dos Povos Indígenas. São decisões colegiadas no âmbito do Comitê Interministerial de Desintrusão, e envolvem ações de várias outras áreas, como segurança pública, fiscalização ambiental, promoção à saúde indígena e emprego de logística militar. O decreto de criação do comitê prevê, entre outras coisas, a existência de um grupo técnico, com representantes de entidades civis e outros atores, mas a APIB, uma das organizações citadas no documento como convidadas a participar do colegiado, disse não ter notícia do funcionamento do grupo. O Brasil de Fato procurou saber então em quais datas o comitê se reuniu desde a criação, em setembro, e onde estão as atas das reuniões. Mas esses dados não estão disponíveis na página do Ministério dos Povos Indígenas. Um novo contato foi feito com a assessoria de comunicação da pasta solicitando essas informações, mas a demanda não foi respondida até o fechamento da matéria. O espaço continua aberto para manifestações. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos. A não desintrusão causa um cenário que muita gente já conhece, né? São impactos para as comunidades afetadas e para toda a natureza do território. Homologar e não expulsar os invasores, na prática, é manter a perda de território e recursos que devem ser de fato e de direito dos povos originários. Nisso, a gente fala ainda em questões como conflitos e violências, danos ao meio ambiente, desintegração cultural e social, além de impactos econômicos. Tem também uma questão super importante que é a saúde, ou as pessoas já esqueceram aquelas cenas lamentáveis dos povos Yanomami no início do ano passado. Vamos continuar falando sobre povos e comunidades tradicionais. Olha só, o censo de 2022 revelou que indígenas e quilombolas têm uma população mais jovem que a média nacional. Os resultados da pesquisa são essenciais para a construção de políticas públicas e sociais. Vamos saber mais detalhes sobre esses números muito importantes. A nossa repórter Nara Lacerda está aqui para contar isso para a gente. Dados do censo de 2022 revelam uma característica marcante e comum às comunidades indígenas e quilombolas do Brasil. Elas são mais jovens que a média nacional e têm baixo número de idosos. As informações são do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em relação à população quilombola, o censo apontou idade mediana de 31 anos. O cálculo divide o total de pessoas de um grupo em metade mais velha e metade mais jovem. A média geral de todos os brasileiros e brasileiras é de 35 anos. Outro dado que explicita a baixa idade entre quilombolas é o percentual de pessoas com menos de 29 anos, que é de 48,44%.
Dentro das comunidades, o resultado é ainda mais expressivo e chega a 52,6%. A maior parte desse grupo tem entre 15 e 29 anos, seguido do grupo de 0 a 14 anos. O índice de cidadãos e cidadãs com idades entre 30 e 44 anos de idade é de 21,92%. Já o percentual de idosos com 60 anos ou mais é de 11,9% no geral e de 15,81% dentro dos territórios delimitados. Já entre indígenas, a idade mediana é de 25 anos, 10 anos abaixo da média nacional. Dentro das terras indígenas, o resultado cai para 19 anos, e ele é mais expressivo ainda no estado do Acre, onde chega a 17 anos. Além disso, 56,10% da população originária do país tem menos de 30 anos de idade, enquanto a média geral do Brasil é de 42%. Por outro lado, a faixa etária de 60 anos ou mais representa 10,65% do total, abaixo dos 15% da população total do território nacional. Outro aspecto relevante é a concentração da população indígena na faixa etária entre 0 e 14 anos, que representa 29,95% do total. Dentro das terras indígenas, esse percentual é ainda maior, chegando a 40%. Embora o censo não traga informações específicas sobre os fatores que levam a esses cenários, a coordenadora do Grupo de Trabalho de Povos e Comunidades Tradicionais do IBGE, Marta de Oliveira Antunes, aponta que há características culturais e até econômicas que podem sinalizar algumas motivações. Então, a importância de ter filhos, a importância de renovar o estoque populacional do seu grupo étnico é algo muito presente quando a gente está falando de grupos tradicionais. Você tem também, quando você olha a diferença das pirâmides dentro e fora dos territórios, seja os quilombolas, seja os indígenas, você vê também que existem condições de ter famílias mais largas, com mais filhos também, né, umas famílias mais amplas dentro dos territórios do que quando a gente está olhando para fora dos territórios. Então você vê também a territorialização como estimulando, né, o crescimento populacional desses dois grupos. Fernando Damasco, da Gerência de Territórios Tradicionais e Áreas Protegidas, afirma que está em curso um processo de recuperação demográfica das populações originárias do Brasil. É importante destacar sempre o censo como um instrumento básico de mensuração de um direito constitucional, né, que é o direito à reprodução física desses grupos. E a gente tem visto na trajetória dos censos em relação aos indígenas, em que pesem as mudanças metodológicas que a Marta vai detalhar agora a pedido da Natália, da colega Natália, da Folha, em que pesem as mudanças metodológicas, a gente vê também em curso um processo de recuperação demográfica dessa população. São populações que ao longo do século XX tiveram diferentes experiências de reduções populacionais bruscas, né, relacionadas a diversos acontecimentos históricos, e elas vêm também num crescente, né, de recuperação, de recomposição dessas populações para garantia das condições que permitam que os povos continuem a existir como povos indígenas e como no contexto da sua afirmação social, política, cultural, etc., como prevê a Constituição. Então é sempre bom informar que o censo ele mensura, né, esse processo, que é um processo amplo, que precisa ser compreendido na lógica de uma trajetória ampla desses grupos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Tem um recadinho super importante que a gente não se cansa de falar. Sabia que dá para retransmitir de graça o nosso programa aí na sua rádio, na sua iniciativa cultural, regional? Vai ser um prazer, uma alegria imensa saber que o Bem Viver está chegando nessa pontinha do Brasil. Bom, se você tem essa disponibilidade e interesse, se liga que o passo a passo é bem simples. Vai em radiobrasildefato.com.br e lá você clica em como ser uma rádio parceira, que tem o caminho, o tutorial para você entrar junto com a gente nessa. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
as doações de sangue elas devem acontecer todos os dias, não somente em datas comemorativas como Semana Santa, Natal. O paciente ele não escolhe o dia de adoecer, a gente não tem sangue em farmácia nem em laboratório, a gente realmente precisa contar com a disponibilidade, a solidariedade das pessoas. Tome uma atitude e salve vidas. Doe sangue. Uma parceria Rádio Senado. Vamos voltar agora com a nossa repórter Nala Lacerda para destacar sobre a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. A gente falou sobre esse assunto na semana passada, provavelmente você lembra, na edição mais recente do Repórter SUS. Mas agora a gente vai aprofundar essas questões, botar um pouquinho mais de debate, pontos que são fundamentais para a gente entender melhor o que está acontecendo. O podcast Repórter SUS falou sobre os desafios para a garantia da saúde de quem trabalha e da construção de uma política de saúde para esse público no Brasil. Aliás, uma constante construção, porque esse é um tema dinâmico que acompanha as mudanças sociais. Imagina, coisas que eram debatidas 10 anos atrás, o mundo do trabalho, já são diferentes e isso precisa ser alterado, precisa ser atualizado. Portanto, o Repórter SUS é uma parceria sonora do Brasil de Fato com a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. A apresentação do podcast é feita pela Nara Lacerda e a produção é da jornalista da Fiocruz, da Escola Politécnica Juliana Passos. Vamos conferir então esse bate-papo que elas tiveram com a pesquisadora Rita Matos. Bom, falar sobre saúde de trabalhadores e trabalhadoras está se tornando um desafio cada vez maior por causa das mudanças no mundo do trabalho nessas últimas décadas. Não tem como debater esse assunto atualmente sem falar de tecnologia, aumento da desigualdade, mudanças climáticas. E em 2024, essa discussão tem que agregar profissões, atividades e riscos que não existiam há uma década, por exemplo. Fora esse desafio, a gente continua lidando com questões estruturais que vitimam trabalhadores e trabalhadoras historicamente. Então, a gente vai conversar sobre esse tema com a pesquisadora Rita Matos, que é coordenadora do CEST, o Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Professora, obrigada por estar aqui conosco, valeu por tirar esse tempo para fazer esse debate, que é um desafio constante, e vamos nessa, né? É um maior prazer estar aqui. Falar de saúde trabalhadora é uma coisa que me estimula muito e é o meu lugar da onde é a minha fala, né? Então, assim, eu agradeço o convite da Juliana, o seu convite, Nara. Estou aqui à disposição para a gente bater um papo sobre isso. Vamos lá, então, professora. Olha, a gente fala aqui de política nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora, e essa é uma definição antiga no Brasil, né? Em 2012, a gente já tem essa definição no papel, né? Na lei, por meio de uma portaria do governo federal, que define as diretrizes, as estratégias na gestão do SUS para esse mundo do trabalho. É um texto que tem mais de 10 anos, mas lá já sinalizava elementos muito importantes, né? Ações integrais, esse atendimento em rede, foco na vigilância, na prevenção. Mas é fato, né, professora? Muita coisa mudou de lá para cá e os desafios são cada vez mais gigantescos no mundo do trabalho. Então, eu queria começar falando um pouco sobre qual é a importância de que o nosso país tenha definida uma política para esse público, uma política nacional e que seja uma política em constante evolução. Então, quem não teve contato com a política, ao ver a política, você fala, nossa, uau, o Brasil tem uma coisa dessa tão bem discutida, tão bem estruturada. A política é muito bem estruturada. O problema está na prática, né? A política ela ficou muito, muito forte dentro do próprio SUS, que é um braço fundamental e essencial para isso, mas não é, a política só não se encerra aí. Ela se encerra em outras parcerias, em outras redes, né, que não só a rede dentro do próprio SUS. Eu acho que nesse sentido a gente não conseguiu a implementação dela por completo. Ela se encerrou dentro da Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, que implanta essa política, que é um braço essencial para isso correr por dentro, né, e a implantação dos CEREST, dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, mas ela não consegue ainda articular
né, a questão da intersetorialidade, que eu acho que é fundamental, né, e a institucionalidade dela também. Então, eu acho que, embora a gente tenha uma política muito forte e muito bem discutida e fundamentada, ela não consegue alcançar ainda a questão das outras parcerias envolvidas nisso. Existe uma dicotomia, né? Cada órgão trata de um jeito, de uma visão. E nem sempre o SUS é incorporado nisso, né? Seja no campo da vigilância, seja no campo da assistência, seja no campo, né, da questão que abrange, que tem o trabalho como um determinante social. Uhum. Acho que nesse sentido a política ela não consegue alcançar ainda, porque também passamos por um período total de, né, desde o golpe de 2016 para cá foi um desmantelamento, reforma administrativa, a reforma trabalhista, né, que trouxe um impacto importante e desarticulou, de uma certa forma, o que o setor tinha um pouco articulado, né? Não vou dizer que plenamente articulado, mas a articulação que existia, aquilo foi totalmente desarticulado. Agora, dá para a gente falar, professora, já depois, antes da gente passar um pouquinho para a prática do dia a dia, nesse tempo, com esse desmonte, que estruturas a gente conseguiu tornar existentes para evitar acidentes, doenças relacionadas ao trabalho? Quais seriam os principais pontos que a gente conseguiu implementar dessa política de mais de 10 anos atrás? Dá para falar nisso? É mais fácil falando que desmontou do que durou, né? Mas vamos lá, eu acho que nem dá para jogar a bacia, o bebê, o sabonete, tudo fora. Eu acho que tem, assim, a criação da RENASC, da Rede Nacional do Seu Trabalhador, ela é um super ganho. A criação dos Serestes, esse documento que eu peguei, ele cita a quantidade de Serestes. Então, eu acho que ele é o grande polo irradiador das questões de saúde do trabalhador na área de serviço de saúde. Tá? Que a saúde do trabalhador ela não se encerra só na saúde, ela tem um braço importantíssimo, mas ela não se encerra só na saúde. Então, você ter uma ideia, hoje no Brasil tem 127 Serestes estaduais, quer dizer, o Estado é responsável pelas políticas, né, de implementar as políticas de saúde do trabalhador, 20 municipais e 180 regionais. O problema dessa regionalidade é que às vezes o Sereste está localizado dentro de um município, mas ele atende a outros municípios. Mas a verba vem direcionada àquele município. Então tem uma certa dificuldade do ponto de vista de distribuição dessas ações. E a dificuldade daquele Sereste regional que abrange às vezes 10 municípios, 15 municípios, a dificuldade dele de transcrever. Então, isso eu acho que foi um fator que foi mantido, embora a gente saiba que a dificuldade que os municípios têm de manutenção desses serestres, né? Principalmente no campo pessoal, né? De pessoas para trabalhar. Eu acho que isso foi uma coisa que a gente conseguiu a duras penas manter. E a outra coisa que eu acho que tem sido uma parceria, que tem sido um parceiro importante, é o Ministério Público do Trabalho. Tanto nós, na academia, né, no trabalho acadêmico de pesquisa, quanto também os estados têm tido um apoio muito forte do Ministério Público do Trabalho. Então isso, eu acho que com essa possibilidade de quebra dessa cadeia, o Ministério Público acabou se fortalecendo. Então, tem muitas ações que são ações que a colaboração do Ministério tem. Hoje, por exemplo, a gente fez uma abertura de um curso de formação para a área de vigilância no estado de Pernambuco, em que o Ministério Público apoiou essa ação. Então, ela apoia diferentes ações, seja no campo da pesquisa, do ensino, da assistência. Né? Na Covid, o Ministério Público do Trabalho teve uma importância enorme. Então, acho que, pensando positivamente, eu acho que nesses dois pontos, eu acho que a gente estrutura muito bem as questões de saúde do trabalhador. A gente teve
um desmantelamento que foi da Fundacentro, né, que é a fundação. Como a gente tem a Fiocruz vinculada ao Ministério da Saúde, a Fundacentro ao Ministério do Trabalho. Então foram fechadas várias unidades, as pessoas foram se aposentando, não teve reposição do quadro, essa foi uma das perdas que agora a Fundacentro está se recompondo. E a Fundacentro tem um braço técnico muito importante para as questões de ação no campo do trabalho. Enquanto a professora estava conversando com a gente, trazendo esses pontos aí, que são pontos que a gente pode celebrar, que conseguiram ter determinada manutenção de 2012 para cá, a Ju estava passando para a gente aqui as siglas, acho importante a gente explicar para quem está ouvindo a gente, né? Os Serestes são serviços especializados que ficam nos estados, nos municípios e estão articulados à rede de atenção à saúde para desenvolver ações de assistência especializada de vigilância em saúde do trabalhador e da trabalhadora. O foco aqui é reduzir mortalidade, acidente de trabalho, problemas de saúde por causa do trabalho. A gente tem também, a professora citou aqui agora no final, né, o desmantelamento da Fundação Jorge do Prá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, que é uma fundação pública do governo do Brasil, vinculada, como a professora mencionou, ao Ministério do Trabalho e Emprego, e elabora estudos, pesquisas sobre as questões do mundo do trabalho. Então, são estruturas que precisam ainda ser mais fortalecidas por causa do desmonte que a gente viveu nos últimos anos, mas algumas delas, como a professora bem trouxe, permanecem. E professora, o que é que a gente pode falar sobre os desafios para esse cenário da saúde do trabalhador para os próximos anos? A gente tem no Brasil agora, nesse momento de, podemos chamar, reconstrução, a tentativa de reconstrução também é do diálogo com a sociedade civil, com os movimentos populares, por meio dos conselhos, por meio das conferências, e na área da saúde não é diferente, né? Então, o Conselho Nacional de Saúde está querendo trazer para a gente, em 2025, mais uma edição da Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. É uma conferência que no Brasil aconteceu só 4 vezes até hoje, desde a redemocratização, e que discute com os diversos movimentos e as diversas organizações e com a população como a gente deve caminhar. E aí o Conselho Nacional de Saúde trouxe um documento orientador dessa conferência para estados e municípios, né, quais são as diretrizes, né, o que é que a gente precisa falar sobre saúde do trabalhador e da trabalhadora para atualizar essas políticas públicas. Então, assim, esse documento, ele expõe esses desafios que a gente tem e que são maiores hoje no mundo do trabalho para garantir a saúde do que anteriormente, né, professora? Acho que a gente pode dizer que vivemos um período de maiores desafios para esse tema, né? Sim, por quê? Eu acho que o tema que a conferência traz, que é o tema central, que é a saúde do trabalhador e da trabalhadora como direito humano, ele coloca a questão da saúde relacionada às questões de trabalho num patamar bem forte. Então, o tema é um tema muito, muito forte, né? Assim, do ponto de vista de trazer o trabalho como centralidade, né? Para além disso, eu acho que a gente tem ainda no campo do trabalho, você no início da tua fala, você falou sobre isso, sobre as novas mudanças, a questão da mudança climática, das reformas da reforma trabalhista, da reforma administrativa, algumas coisas que foram conjugadas aí e que são novas, né, falando num campo assim, né? Além das questões de tecnologia, são questões novas. Mas ainda, lamentavelmente, a gente tem questões que a gente chama de questões de fábrica, né? Do chão de fábrica. Então, a gente ainda tem uma quantidade, hoje eu estava, o Ministério Público do Trabalho está lançando um vídeo que eu acho que é bem interessante que ele seja visto. Deixa eu só catar ele aqui, é tanta coisa que a gente recebe, mas é rápido. Esse vídeo é um vídeo que fala sobre a questão dos acidentes. E ele traz um número que eu fiquei abismada. São 70 acidentes por hora no Brasil. O Brasil deve ser um dos países, ou se não, o país que maior número de acidentes de trabalho ocorre. E não somente são os acidentes, né? São as doenças
que acabam sendo relacionadas ao processo de trabalho e que muitas das vezes são invisíveis ou são negligenciadas. Essa conferência ela traz a possibilidade de mudar de patamar a questão do trabalho. Coloca o trabalho como um direito. Além dele ser o que a gente chama de um determinante social importantíssimo na vida, ele vai mudar de patamar, ele trata como um direito humano, né? Porque ainda temos problemas como trabalho escravo, trabalho infantil, o número de acidentes de trabalho, mesmo empresas que são empresas estatais importantíssimas para o nosso PIB brasileiro, mesmo essas empresas negligenciam a questão de saúde e segurança. A Covid trouxe para a gente uma coisa que tem um legado positivo, né, ou que seja, não posso chamar de positivo, porque nos 700 mil mortes a gente não pode dizer que é positivo, mas ela trouxe para dentro do movimento de representação social dos sindicatos a discussão de novo da saúde, né? Porque a saúde passou a ser um elemento crucial para o trabalho. Então, assim, a proximidade que a gente tem de alguns movimentos de representações sindicais, você vê que mudou. Ali existe um incômodo. Não só para a questão da monetarização do trabalho, que tem isso. Você ganha um percentual a mais para você ter um ambiente, um trabalho que é insalubre. Sim. Então você paga pela sua vida ou pela sua morte. As questões de saúde mental que após a pandemia triplicaram de ocorrências, né? Sim. A gente estava trazendo aqui as informações do Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAM. Obrigada, Ju, que também trouxe essa informação para a gente da sigla, para a gente explicar para quem está nos ouvindo direitinho de onde veio os dados que a gente está falando. E, professora Rita, eu queria terminar a nossa conversa de uma maneira mais prática. Como é que a gente pode orientar essas pessoas a buscar seus direitos quando sofrem algum acidente ou alguma doença relacionada ao trabalho, de maneira prática? Como tudo a gente tem um movimento de representação social, é lá que eu acho que tem que ser procurado, né? Primeira coisa. Mas nem todos os trabalhadores têm uma organização clara, ou às vezes não existe. Então, eu acho que as instituições públicas, eu acho que até fazendo uma crítica bem leve ao documento, eu acho que o documento da quinta conferência, ele não coloca as instituições públicas que estão relacionadas à questão da saúde do trabalhador, a importância delas. Por exemplo, nosso centro aqui é um lugar importantíssimo para onde é uma porta. A gente tem um ambulatório. Nós, além de termos um ambulatório especializado na atenção integral à saúde do trabalhador, nós temos um laboratório de avaliação de exposição à substância química, tanto ambiental quanto relacionado ao trabalho. Então, tem que procurar mapear essas instituições, como a Fundacentro, como os próprios CERECs, tem a visibilidade disso. Eu acho que falhamos na comunicação e na informação, né? A gente vai lançar no dia 27, vou fazer um merchan aqui rapidinho, tá? Opa. No dia 27, nós vamos lançar um observatório do impacto das doenças infecciosas nos ambientes de trabalho. Vai ser aqui na escola, às 9 horas. E, assim, é um observatório porque a gente viu que tinha um nicho na saúde do trabalhador que não era ocupado. As doenças infecto-contagiosas eram... hoje eu fiquei gripada, enfim, aquele ambiente é um ambiente propício a provocar doenças que às vezes são doenças incuráveis, né? Então, no campo da infecção, a gente está lidando agora com brucelose, a gripe aviária. Então, assim, esse campo é um campo de divulgação que ele tem que ser forte. Tem que replicar. O CAT é o nosso sistema de comunicação de acidentes de trabalho. É um sistema de informação ligado ao Ministério da Saúde, ao governo federal. Então, ele é usado para comunicar um acidente de trabalho ou de trajeto ou doenças ocupacionais. Então, a empresa é obrigada a informar. E se a empresa não informa, o que eu posso fazer?
você, cidadão e cidadã, também podem fazer a informação dessa questão. O sindicato pode fazer a informação. É isso. A gente conversou então com a professora e pesquisadora Rita Matos, coordenadora do SEST, Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Obrigada pela participação, professora. Obrigada a vocês, querida. Um maior prazer. Sempre que precisar, estamos por aqui. Valeu demais então Nara Lacerda, Juliana Passos, Rita Matos, todo mundo aí que faz esse podcast incrível do Repórter SUS, que inclusive está disponível de graça para você escutar lá na nossa página, compartilhar. Outro comentário importante, na semana passada a gente destacou aqui no Bem Viver que o cenário de muitos empregos sendo gerados, mas com uma boa parcela na informalidade, ou seja, sem carteira de trabalho. Na lista de muitos direitos de trabalhadores e trabalhadoras, a própria questão da saúde pode ficar mais comprometida quando as pessoas estão na informalidade. E é por essas e outras questões que é tanto preciso rever a forma de geração de empregos no Brasil, quanto há uma necessidade de atualizar a própria política de saúde do setor. Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Vamos sair um pouquinho do Brasil para falar da nossa vizinha Venezuela, que se prepara para eleições presidenciais que acontecem nesse ano, no próximo dia 28 de julho. O pleito vai definir quem vai liderar o país nos próximos 6 anos. E essa corrida eleitoral no país vizinho é um tema do podcast 3x4, uma produção do Brasil de Fato que eu recomendo muito você parar tudo que está fazendo para ouvir. Claro, depois do Bem Ver, espera um pouquinho e depois vai lá já salvar na sua plataforma preferida de podcast, que está imperdível o debate que eles tiveram nessa semana, mas enfim, todos os episódios são muito bacanas de entender o que está acontecendo no Brasil e não só por aqui, na América Latina e no mundo inteiro. Bom, a Venezuela é um dos principais palcos de tensão da América Latina e enfrenta crises econômicas e políticas. O país é o 7º maior produtor de petróleo do mundo e tem uma economia centrada em torno desse recurso. Só que há alguns anos a Venezuela é alvo de sanções impostas pelos Estados Unidos principalmente, mas também pela Europa, que constitui um bloqueio econômico principalmente nas operações de venda de petróleo para outros países. O pleito no país, então, é central pela continuidade ou não do projeto chavista no governo e a escolha de como explorar, como distribuir os recursos naturais do país. Além disso, as eleições podem ter um impacto significativo nas políticas externas, inclusive aqui na relação com o Brasil. Então, a última edição, melhor dizendo, do podcast 3x4, recebeu a jornalista correspondente internacional do jornal russo RT, Michele de Mello, que também já esteve com a gente aqui no Brasil de Fato, uma jornalista de primeira linha que entende muito do assunto. Ela viveu alguns anos na Venezuela, então tem muita propriedade para falar sobre o que está acontecendo lá nesse exato momento. Bom, ela falou sobre o cenário das candidaturas no país, que ao total são 13. Vamos ouvir um pouquinho da análise dela. Eu acho que essas eleições, justamente pela quantidade de candidaturas e por ter agora uma participação massiva da oposição e, sobretudo, da oposição à direita, né, do atual governo, marca um ponto de partida fundamental, porque agita também as pessoas a participarem dessas eleições, apesar de que na Venezuela há uma tradição de uma participação cívica muito forte, uma tradição do voto, da participação popular, mas também é isso, movimenta um pouco o cenário da oposição. Depois a gente vira aí pelo menos de 4 ou 5 anos de uma oposição de direita hegemonizada por um setor muito extremista, né? Um setor que ou não participava dos processos eleitorais ou que tentava se apoiar em saídas digamos, antidemocráticas. Desses 13 nomes, né, incluindo Maduro nesses 13, a gente tem aí 12 opositores. Deles, sem dúvida, eu acho que o mais
competitivo é o candidato da Plataforma Unitária Democrática, que é o Edmundo Gonçalves, que, no entanto, ele mesmo se identifica como um candidato substituto, né? Ele diz que ele não vai recorrer o país fazendo campanha, que quem deve fazer isso é a Maria Corina Machado, que foi essa candidata que já estava inabilitada politicamente e, no entanto, foi eleita favorita nas eleições primárias no ano passado dentro da oposição. Mas ele seria a pessoa substituta nessa condição da Maria Corina Machado não poder concorrer e também a Corina de Ares, que seria indicada por ela, não poder ser a substituta. Então acho que o Edmundo Gonçalves, ele é um diplomata de carreira na Venezuela, foi embaixador na Argélia, foi embaixador na Argentina, inclusive durante os primeiros anos do governo Chávez ele continuou ainda sendo embaixador. Ele é o nome, né, que é apoiado por 11 partidos da oposição e é um nome que, de certa forma, tem essa chancela também dos Estados Unidos. Depois dele, eu acho que tem outros nomes que durante os últimos anos foram se nacionalizando numa oposição que não é tanto essa oposição extremista, radical, de extrema-direita, né? Uma oposição talvez com outros vínculos com determinados setores econômicos, mas são sim nomes que têm proposto alternativas, enfim, dentro do país, já seja atuando na Assembleia Nacional ou mesmo em outros setores aí da política nacional. São eles, o Javier Bertucci, que já foi candidato à presidência, que é uma pessoa importante, uma figura importante dentro do voto evangélico, dentro do país, o Carlos Fermin, quem também já foi candidato a eleições, e o José Brito, que também é deputado nacional, rompeu com um desses principais partidos da oposição, que é o Primeiro Justiça, e esses três representam, digamos, um setor de centro, né, um pouco mais ao centro. Mas acho que, sem dúvida, o grande nome aí para tentar peitar o Maduro nessas eleições é o Edmundo Gonçalves. O episódio contou também com a participação de Lorenzo Santiago, que é o atual correspondente do Brasil de Fato em Caracas, na Venezuela. E além dele, quem também não faltou no podcast, essa figurinha tão importante para os debates, essa nossa estrela é João Pedro Stedley, economista e líder do MST. Ele é comentarista fixo do podcast, sempre está aí dando os pitacos fundamentais para a gente entender o que está acontecendo no Brasil, na América Latina. Enfim, eu acho que eu já dei todas as propagandas necessárias, já está mais do que justificado, que é imperdível você escutar a última edição do podcast 3x4. Tá lá no nosso site, radiobrasildefato.com.br e também nas principais plataformas de podcast. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E para ninguém esquecer, a gente tem um encontro marcado nosso aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Você escuta pelo nosso site, radiobrasildefato.com.br. A gente também tá nas principais plataformas de podcast, mas você também pode ouvir pelo radinho. Se você tá aqui em São Paulo, você pode nos ouvir pela Rádio Brasil Atual, a nossa parceira RBA 98,9 FM, e a gente chega para o mundo inteiro por meio da radiobrasildefato.com.br. Se alimentar como um ato político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da reforma agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST, além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha! Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem. O papo agora é sobre a 7ª arte. Além das fronteiras nacionais, se liga só, é que neste ano o Brasil foi convidado de honra no Festival de Cinema de Pequim, o segundo maior da China. Durante uma semana, o público do país assistiu 4 longas-metragens de renomados diretores do Brasil. O nosso correspondente em Pequim, lá na China, Mauro Ramos, acompanhou a abertura do evento e conta mais detalhes pra gente de como foi esse prestígio do Brasil estar nesse importante festival de cinema lá no outro lado do mundo. Quem vai contar essas informações pra gente é Daniel Amir. Em homenagem ao Brasil, o festival chinês realizou a Semana Brasileira de Cinema, uma delegação composta pelo governo e a indústria cinematográfica brasileira esteve em Pequim para participar do evento e dialogar com autoridades e representantes do setor na China. Um dos membros do júri do prêmio Tiantan é o diretor brasileiro Carlos Saldanha. A Mostra do Brasil, na 14ª edição do Festival Internacional de Cinema de Pequim, conta com 4 filmes: Retratos Fantasmas, de Kleber Mendonça Filho, Marte 1, de Gabriel Martins,
Que Horas Ela Volta, de Ana Muylaer, e a animação Uma História de Amor e Fúria, de Luiz Bolognese. A Semana Brasileira de Cinema abriu oficialmente com o documentário de Kleber Mendonça. O filme utiliza imagens de arquivo do centro do Recife para falar sobre a cidade e suas mudanças. O jovem Yi, presente na abertura, afirmou que o filme lembrou de um documentário chinês que falava das mudanças numa casa de shows nas últimas décadas. Acho que é uma forma muito afortunada de preservar esse período da história. Eu acho isso muito precioso, especialmente com esse olhar do presente para o passado. Parece que o passado, a era do rock, dos cinemas, foi uma época de ouro, insubstituível. Talvez esse momento, que vai dos anos 70 aos anos 2000, tenha sido um período extremamente valioso. Eu estou muito grato e honrado por ter visto esse filme. A estudante Zhu Hui fala sobre a importância da diversificação cultural, principalmente com a busca por filmes que não fazem parte do cinema hegemônico. Tenho procurado ver filmes de diferentes países porque acredito que não deveríamos depender apenas de alguns grandes países e da narrativa padrão dos seus filmes para moldar os nossos valores. Deveríamos explorar mais. Por exemplo, recentemente tenho visto mais filmes do Irã ou de países menores. Sinto que isso oferece uma perspectiva mais diversificada e é uma maneira melhor de compreendermos o mundo. O secretário executivo adjunto do Ministério da Cultura, Cássius Rosa, é um dos integrantes da delegação brasileira presente na capital chinesa. Ele destacou que um dos objetivos da visita é o de ampliar o mercado da indústria cinematográfica brasileira. Segundo a Administração Nacional de Cinema da China, até o ano passado, o país possuía mais de 86 mil salas de cinema. O 14º Plano Quinquenal Chinês estipulou como meta que até 2025 o país atinja a cifra de 100 mil salas. Quem explica é Cássius Rosa, secretário executivo adjunto do Ministério da Cultura brasileiro. Nós estamos com o objetivo, nessa nossa vinda da nossa delegação para cá, de, além da participação no festival, iniciarmos um importante diálogo com o governo chinês para que a gente possa entender um pouco mais como que funciona a entrada dos filmes aqui nesse país. Nós estamos fazendo agora conversas com os órgãos que são responsáveis pela vinda dos filmes estrangeiros para cá, para que nós possamos já, a partir do próximo ano, já termos uma cota de filmes nacionais aqui vindo para a China. A diretora de Preservação e Difusão Cultural do Ministério da Cultura do Brasil, Daniela Fernandes, conta o que mudou desde a troca de gestão, com a volta do presidente Lula. No campo audiovisual em específico, a gente tem um acordo de coprodução que foi iniciado em 2017, a discussão, o cinematográfico, e ele não abrangia a questão da televisão, né, outros conteúdos audiovisuais, que aí foi complementado ano passado, na visita do presidente Lula. A ministra Margarete veio e assinou um novo acordo de coprodução televisivo, nesse caso, e esses dois estão caminhando juntos agora para serem ratificados pelo Congresso, e isso possibilitar de uma maneira bem objetiva que a gente amplie as coproduções aqui com o Brasil e China. Os filmes coproduzidos por empresas brasileiras e chinesas terão tratamento nacional em ambos os países e poderão acessar seus mecanismos de financiamento público. Como parte dos avanços nessa visita, foi assinado um memorando de cooperação entre o Festival Internacional de Cinema de Pequim e o Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro. Para Daniela Fernandes, desta forma, deverá incentivar visitas mútuas, promover trocas e estabelecer um mecanismo de recomendação de filmes entre os dois eventos.
Nosso texto para o catálogo, a gente no final escreveu que os 16 mil quilômetros que nos separam entre o Brasil e China agora estariam próximos a um play. Então está relacionado com o que a gente acredita como o cinema pode promover encontros, né? Encontros culturais, encontros com as pessoas, com essas sociedades que têm trajetórias bastante distintas, mas que o cinema consegue nos unir. A gente acredita nessa aproximação através da arte de uma maneira geral e do cinema em específico, não só para poder conhecer, intercambiar, mas para aprofundar mesmo as relações entre essas sociedades e suas experiências. Né? Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mauro Ramos em Pequim, na China. Locução, Daniel Lamir. Por aqui a gente fica na expectativa dessa parceria, né? Na possibilidade de ampliar também uma diversificação de histórias na telona em escala global. Vamos acompanhar e trazer todos os detalhes em qualquer novidade em primeira mão. Do cinema na China, agora para o cinema nas periferias do Rio de Janeiro. É que o programa Papo na Laje mostra nessa última edição que a formação de profissionais do setor tem sido a aposta da cidade de Maricá, na região metropolitana do Rio. A ideia é fomentar o mercado audiovisual a partir de uma parceria do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação com a Secretaria Municipal de Cultura. Nesse último episódio, os convidados falaram sobre a Incubadora de Inovação Social em Cultura, projeto que desde abril do ano passado oferece cursos gratuitos em diversas áreas, economia criativa e inovação, entre elas o cinema. A cineasta Jéssica Vogel é professora do Núcleo de Cinema da Incubadora e atua como diretora na produtora audiovisual Estúdio Criação Filmes, sediada em Maricá. Para ela, um dos diferenciais do projeto é que os alunos são inseridos na cadeia produtiva do cinema como parte da formação. A incubadora, ela não só trabalha a questão técnica e teórica, mas ela também encaminha você para o mercado de trabalho industrial. Então, assim, o Hugo, por exemplo, ele trabalhou em alguns projetos específicos de outros filmes de cineastas que tiveram apoio da incubadora e ele estagiou nesses filmes. E ele fez contatos, network. Então, assim, provavelmente, algumas pessoas desses filmes vão convidar ele para trabalhar novamente. Então, isso é muito importante, porque você começa a criar vínculo, relacionamento, sabe? Então, eu acho que é só o início e é um bom ponto de partida. Outro convidado do programa foi o estudante multiartista Hugo Martins. Para quem estudar cinema sempre pareceu um sonho distante até a instalação dessa incubadora. Hoje ele acumula experiências como diretor e roteirista, além de trabalhos como figuras renomadas do cinema. Eu sempre tive o sonho de trabalhar com cinema, né? E aqui em Maricá, há um ano atrás eu tive essa oportunidade de fazer diversos cursos profissionalizantes nessa área. E rapidamente já estava no mercado, já trabalhando em produções grandes com atores renomados, né, como Jackson Antunes, Anselmo Vasconcelos, entre outros. Então, para mim está sendo muito importante isso e estou realizando o sonho. Estou no início de carreira ainda, apesar de já ter mais de 30 anos, mas está sendo um começo que já estou começando a colher frutos e está me mostrando onde é que eu posso chegar ainda. Desde criança sempre brincava que eu era diretor de filme, de novela, com meus amigos, tinha uma câmera de brinquedo, que era do meu irmão, e as pessoas, até no meio da família, diziam que essa área era a área que não, era para pessoas que tinham dinheiro, né, que eu não ia ter espaço, que eu ia ficar batendo cabeça. Então esse sonho foi se afastando, ficou sempre aquela coisa do sonho lá longe, eu nunca vou conseguir. Aí há um ano atrás eu vi a notícia com que a cidade ia investir na área cinematográfica, né, que tem uma projeção de curto, médio prazo de tornar a cidade uma cidade cinematográfica, e meus olhos brilharam. E eu me inscrevi no curso e fui me apaixonando ainda mais pelo cinema e resolvi abrir mão de tudo. Eu pedi para sair da empresa que eu trabalhava e estou investindo meu tempo quase que 100% no cinema.
O episódio sobre políticas públicas de audiovisual para a juventude em Maricá foi gravado no bairro de São José do Imbaçaí e está disponível no canal do programa no YouTube. O Papo da Laje é uma produção do Brasil de Fato Rio de Janeiro e nessa terceira temporada conta com a parceria da Incubadora de Inovação Social e Cultura de Maricá, um projeto desenvolvido pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, junto à Secretaria Municipal de Cultura e ao Instituto Brasil Social. É massa demais esse projeto, eu confio que vocês vão ir lá atrás, conferir todos esses episódios, seja dessa terceira temporada, da segunda, da primeira, é tudo imperdível que o pessoal do Papo na Laje faz. Bora falar um pouquinho de experiência boa na produção de comida saudável, meu papo favorito aqui no Bem Viver. A gente vai conhecer agora a história de um centro comunitário que junta cultura popular e agroecologia, isso na região metropolitana do Recife. No meio da cidade grande, voluntárias cultivam alimentos orgânicos e conservam a memória regional por meio de um museu. A gente vai saber mais detalhes dessa iniciativa muito bacana, nosso repórter Afonso Bezerra foi lá conferir toda essa história e a gente confere agora no Momento Agroecológico com a locução de Daniel Amir. Momento Agroecológico. É uma pequena ilha verde resistindo na grande cidade. Este é o quintal do Centro Comunitário Vivendo e Aprendendo, que há 40 anos une a defesa da cultura popular com a agroecologia. Nos anos 80, o centro começou como uma creche. Foi por meio dele que o bairro de Timbi, em Camaragibe, no Grande Recife, também foi tomando forma e alcançando as primeiras conquistas. Todo mundo cresceu junto. É o que recorda Vera Galvão, presidenta da instituição. A gente criou uma creche comunitária porque no município não havia. E tínhamos um grupo de trabalhadoras que trabalhava fora para sobreviver, né, para manter as famílias, e não tinha onde deixar os filhos. Quando a gente veio morar aqui, estabelecer a instituição, não tínhamos energia, não tinha água encanada, não tinha coleta de lixo, não tinha telefone, transporte, e tudo isso foram conquistas através da mobilização popular, que o centro sempre focou nessa história da educação, cultura e participação popular. Além da creche e das ações sociais, uma das atividades do centro é cuidar de um roçado, erguido bem ali no quintal do espaço. No início, quem colocava a mão na terra era a própria criançada, que plantava de tudo um pouco. Vera Galvão destaca que hoje, um grupo de voluntários, com maioria de pessoas idosas, ajuda a manter viva a produção de acerola, macaxeira, berinjela, melão e outros produtos. A gente faz uma conexão com o fundamento principal da instituição, que é produzir através da terra alimentos saudáveis. Temos também uma cozinha saudável, que é para transformar o que plantamos e nos alimentarmos. O centro também investe na plantação de ervas medicinais e no consumo de plantas não convencionais, as punks. É do quintal que saem produtos como xarope, sabonetes e até repelentes naturais. A fotógrafa Rosália Alves participa do roçado como voluntária e reitera a importância de preservar os conhecimentos sobre as ervas medicinais. Só faz o remédio com as ervas, entendeu? Os pesquisadores, eles vão pesquisar, né? Eles pesquisam aquilo ali para fazer o remédio. Mas é das ervas que eles tiram. Ele não vai buscar no outro canto, ele vai buscar no Amazonas, ele vai tirar uma casca de um pau, ele vai examinar para que vai servir. Tá entendendo? Só que a gente faz diferente, a gente faz o chá e toma. Tudo o que elas produzem na horta fica disponível na Bodega Solidária, um estande que fica instalado no Museu de Cultura Popular Vera Galvão. É nesse espaço que o centro une a cultura popular com as atividades agroecológicas. Dividido em 2 salas, o museu conserva a memória dos hábitos e costumes domésticos. Vera Galvão, idealizadora do local, saiu reunindo itens com amigos, pessoas conhecidas e doadores anônimos para chegar no acervo que existe hoje. Então, se você der uma olhadinha geral, você vai ver tudo que o ser humano era capaz de fazer, o poder criativo das pessoas, que tudo era feito à base da natureza, extraído da natureza e do cérebro humano.
O mapa do espaço faz o visitante caminhar por todos os cômodos de uma casa típica do Nordeste rural e antigo. É possível fazer uma verdadeira viagem no tempo, revivendo utensílios que hoje já não são usados e redescobrir hábitos do passado. Vera Galvão ressalta que no centro, os cuidados com a terra e com a memória sempre se unem em nome de um objetivo só. Em meio a essa selva de pedra existe essa reserva ecológica aqui, né? E a gente cuida muito, a gente preserva muito, a gente quer que isso sirva de exemplo para outras famílias, outros quintais, outros municípios, que as pessoas se preocupem com o bem-estar, não só de si, mas do coletivo, e que faça valer a sabedoria popular, sobretudo. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Afonso Bezerra. Locução, Daniel Lamir. E com essa experiência inspiradora, a gente anuncia que o Bem Ver de hoje fica por aqui, gente. O programa tá de volta sim ou sim amanhã, terça-feira, a partir das 11 horas da manhã, na radiobrasildefato.com.br e a partir da 1 da tarde na Rádio Brasil Atual, a nossa parceira RBA 98,9 FM aqui na Grande São Paulo. Mas você pode conferir o programa em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. Tamo junto, galera! O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Daniel Lamir, edição e produção de Mariana Lemos, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edson Oliveira e André Paroche, coordenação de Rádio TV Moniz e Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.